Hoje eu vou te ensinar a fazer uma peça que fez muito sucesso lá na Mega Artesanal, que é a nossa capivara. Ela tem um rabo super fofinho e até braços articuláveis. Quer aprender? Então bora fazer arte comigo! Esse é o nosso kit, então, para montar da capivara. Dentro do kit da Fazendo Arte, vocês vão encontrar todas as peças aqui, ó, recortadas com a qualidade e a perfeição do corte a laser. Vocês vão encontrar todos os aviamentos. Então, aqui dentro do saquinho vem todos os aviamentos necessários, aqui, ó, os olhinhos. Vem também a linha. Além disso, vem a apostila com todo o passo a passo detalhado. E aqui também tem a folha de molde em tamanho natural para você reproduzir. Então, a primeira peça que nós vamos fazer será montar os bracinhos e as perninhas. Vou juntar as duas partes aqui, ó, avesso com avesso. Vou alfinetar as peças. Eu vou tirar a linha caramelo, que é a cor da linha do feltro. E para saber a quantidade exata de linha que eu vou usar na minha peça, eu vou medir mais ou menos aqui o contorno dela 4 vezes. Isso porque eu vou trabalhar com o ponto caseado, certo? Então, aqui, medir 4 vezes. Se quiser deixar um pouquinho a mais para ter uma sobra, estou utilizando a linha de crochê e a agulha número 5. Dou um nó aqui, ó, só numa pontinha da linha. E aqui então nós vamos começar do nosso ponto caseado. A gente tem mais vídeos aqui no canal de como fazer esse ponto, mas basicamente ele é assim, ó. Puxa a parte da frente, entro com a agulha aqui, ó, na parte de baixo, puxo a linha, volto o feltro de cima, entro com a agulha no mesmo lugar, puxo a linha. E aqui nessa laçada eu vou passar a agulha para fazer o primeiro nó. E aqui agora eu vou fazer assim, ó, sempre indo na mesma direção de altura e distância do ponto. Eu vou espetar a agulha aqui, puxo a linha e aqui dentro já faz a laçadinha do ponto caseado. Do ponto, a agulha tem sempre que estar na frente da linha. Puxa e já vai fazer a laçada do ponto caseado. Eu vou fazer agora o caseado em toda a volta aqui da peça. Caseado feito aqui em toda a volta. Vou abrir aqui por essa abertura. Nós vamos colocar agora o plumante. Eu estou utilizando um palitinho de hashi que me ajuda e facilita a empurrar esse enchimento lá dentro. A gente pode também empurrar com a ponta da tesoura, com o dedo, mas eu gosto muito de trabalhar com esses palitinhos de hashi. Coloquei aqui todo o enchimento. Percebam que a peça ela está fofinha, ela está cheia, mas ela não está dura. E agora aqui eu vou terminar então de casear para fechar essa peça. Finalizei aqui, eu vou virar para arrematar, pegando o primeiro ponto lá atrás, passo a agulha nesse primeiro ponto, puxo, finalizou aqui a costura, entro com a agulha aqui bem próximo, olha, e saio lá embaixo. Puxa a linha, corta bem rente, estica. E tá pronta a nossa peça. Então, vou fazer do outro lado e vão ficar duas peças assim, ó, uma para cada lado. Então, tomem cuidado para não costurar duas do mesmo lado. Então, agora nós vamos fazer os dois bracinhos. Vou juntar duas partes de um lado. E o mesmo processo que eu fiz com a perninha, eu vou utilizar aqui no bracinho. Mesma coisa. Vou passar o caseado aqui em toda a volta da peça. Então, já passei o caseado também aqui em toda a volta, deixei a parte aqui de cima aberta. Agora eu colocar o enchimento da mesma forma que eu fiz com a perninha da capivara. Dois bracinhos prontos, vamos deixar junto com as duas perninhas. Agora então nós vamos para a parte do corpo. Vou separar a parte da frente com a parte de trás. Aqui eu já posicionei as duas bochechas, aqui a parte da fuça e também essa parte aqui que é o detalhe da barriga. Eu vou então passar cola nessas peças para fixá-las ao corpo e ficar mais fácil para eu poder costurar. Então, com a cola de silicone, espalho cola aqui, um pouquinho de cola, venho com a peça, coloco aqui em cima, grudou. Agora eu vou passar então
o alinhavo ou o ponto atrás aqui em cima. Eu vou fazer a mesma coisa com as bochechas e depois também com a fuça. Agora então eu vou trabalhar com a linha bege. Então hoje a gente vai fazer do ponto atrás. Vou dar o nó só numa ponta aqui da linha. Vou pegar aqui, ó, essa parte do detalhe da barriga. Vou entrar com a agulha de trás para frente. Puxo. Eu volto um ponto. E vou com a agulha um ponto à frente, a distância de um ponto à frente. Olha, então aqui, ó, a distância, como se eu tivesse voltado um ponto e aqui sair na frente, né, da linha, como se eu tivesse um ponto à frente, olha. E aqui saiu o primeiro pontinho. Então agora eu volto aqui, ó, bem pertinho desse ponto que eu fiz e vou fazer a mesma coisa. Olha, a linha tá aqui no meio, eu tô com um ponto atrás e um na frente, olha, e puxa. Ele chama ponto atrás porque ele vai se formando ponto na parte de trás da linha. Esse ponto ele é legal para aquelas pessoas que não têm muita habilidade, tá começando e fala: ah, meu ponto alinhavo sai torto, meu ponto alinhavo não sai bonito, cada um sai de um tamanho. E dessa forma, olha, o pontinho ele vai ficando mais bonitinho. Só que esse ponto a gente usa quando o avesso não vai ficar aparente, porque aqui atrás o ponto fica feio. Ele só fica bonito na frente. Então agora a gente vai fazer esse alinhavo em toda a volta aqui da barriguinha. Então aqui nós passamos o ponto atrás na barriga. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui na bochecha e também aqui na fuça. Então, peças agora costuradas, nós vamos juntar agora a parte de trás com a parte de cima aqui do corpo. Vou alfinetar e agora com a linha caramelo, eu vou passar agora o caseado em toda a volta. Eu vou deixar a parte aqui de baixo aberta para depois eu colocar o enchimento. Então, eu vou começar a costurar aqui, ó. Venho começando aqui desse lado e vou passar agora todo o caseado aqui em volta, que é o mesmo ponto que a gente utilizou para fazer aqui os bracinhos e as perninhas. Como aqui é um tamanho muito grande, né? A peça é grande, para poder medir 4 vezes a quantidade de linha, eu meço às vezes só metade. Tá? Eu venho aqui, meço até aqui mais ou menos a metade e depois eu faço mais a outra metade. Então, olha, caseado feito, a parte aqui embaixo está aberta e por aqui, então, agora eu vou começar a colocar o plumante na minha bonequinha. Coloquei o enchimento, então, aqui nas 2 orelhinhas e agora, então, eu vou encher todo o corpo. O corpinho tá bem cheinho, né? Ele está fofinho, não tá muito duro. Eu não gosto de peça muito dura, viu, gente? Eu gosto de peça cheia e fofinha, ó. Quando a gente aperta, ele fica fofinho. Vou deixar um espaço aqui, ó, sem enchimento, para ficar mais fácil de casear. Quando chegar um pedaço assim, ó, um pouquinho menor, aí eu termino de completar o que tá faltando aqui. Então, agora aqui eu vou colocar um alfinete para segurar o feltro, né, no lugar correto. E aqui eu vou, então, fechar essa parte. Cheguei aqui, olha, ficou faltando só um pedacinho bem pequenininho aqui para costurar. Então, por aqui é que eu vou terminar de colocar o enchimento aqui, olha, na perninha, desse lado, e agora eu vou colocar desse lado também. Com o palitinho fica bem fácil da gente empurrar o enchimento lá onde a gente quer. Vai passando a mão assim, ó, para saber aonde tá faltando o enchimento, e aí a gente vai colocando. Bom, então agora aqui, ó, peça fofinha, só falta a gente finalizar então a costura aqui para terminar de fechar aqui o corpinho. Dei o último ponto, né? E agora para finalizar então aqui, né, a costura, viro a peça, vou lá no primeiro ponto, puxo, e aí eu vou entrar com a agulha aqui e vou sair lá na frente e puxo a linha. O corpinho tá pronto. Corpo pronto, agora nós vamos pegar esse círculo para fazermos então o rabinho. Tô aqui com a linha, nó numa ponta só da linha, tô usando a linha caramelo. Aqui em volta desse círculo eu vou passar um alinhavo ou chuleado. Eu prefiro mais o chuleado, tá? O chuleado é aquele pontinho que você entra com a agulha na parte de trás, sai na frente, dá a volta, entra por trás, sai na frente. E vai fazer isso aqui, ó, em toda a volta do círculo. Entrou aqui, deu a volta, olha, vai fazendo assim, toda a volta
desse círculo. É como fazer um fuxico. Terminei aqui, pegar um punhadinho de enchimento, vou fechando assim na mão, para tentar fazer uma bolinha que caiba certinho aqui dentro. Enrolo aqui assim na mão, olha, ela já fica uma bola certinha. Coloco aqui dentro, vou puxar a linha e empurrar todo esse enchimento lá dentro, para ficar uma bolinha aqui, ó, de feltro bem redondinha. Puxei aqui, seguro a linha, venho aqui, olha, onde eu finalizei, e aqui eu vou dar um ponto. Estica bem a linha para ficar bem fechadinho. Puxou, vem aqui dentro, faz a laçada e puxa. Aí a gente trava essa linha. Se não fechar totalmente aqui o buraquinho, não tem problema, tá? E aqui a gente termina de empurrar o enchimento lá dentro. Vai cortar a linha aqui bem rente. Olha, a gente vai ter uma bolinha bem redondinha, ó. Agora aqui a gente vai fazer o que? Nós vamos então marcar os dois olhinhos pra gente aprofundar e colar os olhos. Então eu vou vir aqui com uma régua, ó, mais ou menos 1 centímetro para cada lado. Eu vou fazer uma marcação. O nó bem gordinho, ó, pra gente fazer um nó bem gordinho, a gente pode fazer dessa forma. Ó. Pega a linha com a agulha, uma na direção contrária da outra, segura a linha aqui, dá umas 3, 4 voltas, empurra a agulha e puxa. Assim você vai fazer um nó bem gordinho, ó. Corta aqui o excesso da linha. Eu preciso de um nó gordinho porque agora eu vou aprofundar esse olho. Então a linha não pode vazar de um lado para o outro. Vou entrar com a agulha aqui na marcação, vou sair aqui na parte de trás, puxa a linha, vai voltar novamente lá para frente, no mesmo lugar. Vai de novo. Entra aqui, sai lá atrás, no mesmo lugar e puxa. Olha, quando a gente dá o segundo ponto que a gente puxa, a linha ela aprofunda aqui, né? E a profundidade fica, ela nem volta. Agora eu vou entrar com a agulha aqui atrás, vou sair lá na outra marcação. Se vocês tiverem até uma agulha maior, tipo uma agulha número 3, que é um pouquinho maior que a número 5, que é a que eu tô trabalhando, é até melhor. Aqui vou fazer a mesma coisa, ó. Entra daqui para trás, puxa. Vai mais uma vez, entra de trás para frente e vai de novo de frente para trás, saindo sempre no mesmo lugar, ó, na mesma marcação, e puxou. Então agora aqui a gente vai entrar aqui, vou sair aqui na frente, não precisa nem arrematar, porque a gente vai colar o olho aqui na frente e a cola vai ajudar a segurar essa ponta da linha. Vai passar a cola aqui, ó, no olhinho. Aqui eu tô trabalhando com o olhinho número 11, aquele olhinho que tem a trava, que o pessoal usa muito para fazer amigurumi, mas eu cortei a trava, tá bom? Então eu vou passar a cola aqui e vou colocar aqui nessa marcação. Agora aqui nós vamos colar essa parte que é o focinho com a boca. Então aqui eu vou utilizar a cola T6000 porque ela tem uma pontinha bem fininha que me facilita na hora de passar a cola nessa parte aqui que é bem fininha. Aqui para facilitar também a gente pode pegar a agulha, segura aqui assim, ó. Aqui eu vou virar, eu vou posicionar aqui no rostinho e vou colar. Olha, já tá ficando bonitinha. Agora nós vamos então pregar os bracinhos e colar as perninhas. Os bracinhos nós vamos também fazer uma marcação aqui, que ela vai ter o bracinho articulável. Então a gente vem aqui, ó, posiciona onde que a gente quer o bracinho dela. Põe um pouquinho abaixo aqui da linha do pescoço, porque aqui vai a fita. Aqui eu vou então fazer uma marcação de onde será o bracinho. Eu posso pegar a régua, poder marcar o outro lado. Eu vou pegar o braço, eu vou posicionar aqui, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou entrar com a agulha de trás para frente aqui no bracinho, trás para frente, puxo a linha, vou voltar com a agulha no mesmo lugar, só que aí eu já vou entrar com a agulha aqui, ó, onde tem a marcação do corpo. E aí eu vou entrar com a agulha reta e vou sair lá atrás e vai puxar. Segura aqui, vai entrar com a agulha de trás para frente, saiu aqui na frente. Da mesma forma como a gente aprofundou os olhinhos, a gente vai fazer aqui na marcação do bracinho. Vai fazer isso umas 3 vezes, que é para fixar bem.
E aí o arremate vai ser entre as duas peças, para não ficar aparecendo um nó lá na parte de trás. Entre o braço e o corpo, você vem aqui, dá um nozinho. Pode até repetir mais uma vez. Entra com a agulha aqui no corpinho e sai em qualquer lugar. Puxa a linha bem rente, cortou, pregamos no bracinho. Agora vou fazer a mesma coisa do outro lado. Os bracinhos aqui, ó, já estão presos. Agora nós vamos colar então as perninhas. A perninha eu vou passar cola quente, porque eu preciso de uma secagem mais rápida para não ficar muito tempo segurando aqui a peça, tá bom? E quando a gente for colar, tem que pôr a peça assim, ó, em pé na mesa, e aí a gente vai encostar a perninha, tá bom? Se eu colo dessa forma assim, ó, pode ser que eu colo um pouco para cima ou para baixo, e depois isso vai dificultar dela ficar em pé. Passar cola aqui então, olha, na parte de trás aqui da perninha, com a cola quente, posicionei ela aqui em pé, e aí eu vou encostar aqui. E a cola quente, ela tem a secagem rápida, então isso facilita. Ó, agora aqui eu vou passar cola quente aqui na outra perna, posicionar aqui na frente e vou colar. E eu vou colar o rabinho aqui nessa parte de trás aqui do corpinho, só que também tem que ser colado com a peça em pé, porque se eu colo deitado, pode ser que eu colo muito para baixo ou muito para cima, e isso dificulta da peça ficar em pé certinho. Então venho aqui, ó, passo cola quente aqui, ó, no rabinho, venho e coloco aqui embaixo, ó. E aí a peça já tá em pezinho. Agora o que tá faltando pra gente finalizar são os detalhes aqui, ó, na pontinha do pezinho, na pontinha das mãozinhas dela, né? Então vou ver com a cola de silicone, passo aqui a cola de silicone na pontinha. E agora eu venho com esse detalhe e vou colar aqui, ó, na pontinha do pé, e vou fazer também na pontinha das mãozinhas. Agora eu vou pegar a fita, vou dar um laço aqui, ó, no pescoço dela. Ó, procura puxar um pouquinho a fita para ficar bem apertadinho, né? Ajeito o lacinho. Vou cortar as pontinhas do laço. Agora venho com o isqueiro, queimo aqui a pontinha do laço para ele não desfiar, né? A pontinha da fita, que é para a fita não desfiar. Aqui embaixo, onde a gente fechou, se tiver alguns fiozinhos aqui de plumante, passo o isqueiro, ó, que ele queima, né? E evita de ficar aquele monte de fiozinho aparecendo. E tá pronta a nossa capivara. E aí, você gostou dessa aula? Então já deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e curte e compartilha esse vídeo com aquela amiga que ama capivara. Beijos e até a próxima!